Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 19 de dezembro de 2024, quinta-feira, ao som de bem-te-vis que hoje estavam alucinados. Eu estava tomando café da manhã com a minha mulher e eu vi os bem-te-vis empolgadíssimos, deve ser algum tipo de alpiste alucinógeno. Eu falei, olha, desculpa, eu não resisto, espera aí um minutinho só, eu não vou deixar o café esfriar, mas eu vou colocar um gravador na janela e já volto. E é isso que a gente está ouvindo agora. Se eu tivesse esperado um pouco mais, eu poderia compartilhar com vocês o talento musical de um certo vizinho, ou de uma certa vizinha, não sei quem é, aqui provavelmente no prédio vizinho, que tem praticado com bastante empenho piano, com bastante empenho e bastante competência, bastante talento. Então, meia hora atrás eu estava ouvindo aqui provavelmente trechos de Mozart, solfejos, uma coisa magnífica, não é? Mas acho que o que talvez caracterize esse nosso novo endereço aqui, e é isso que eu estava conversando também com a minha mulher logo assim que eu voltei, é uma ausência notória, uma ausência ensurdecedora, a ausência de aviões. Pela primeira vez, depois de muito tempo, estamos morando fora de qualquer rota de pouso, decolagem, Congonhas, ou seja o que for. A gente morou muito tempo no Itaim e passava avião o tempo todo. Eu já morei em Moema por alguns anos e era um absoluto pesadelo. Os aviões passavam ali praticamente despenteando o seu cabelo, de tão baixo que eles passavam. Eu me lembro de inúmeras ocasiões, quando eu morava ali no Itaim, quando você está voltando de avião de algum lugar, pousando em Congonhas, e você olha pela janelinha e fala, eu moro ali, né? Aí você sorri, mas aí você lembra que morar ali significa, a cada 1 minuto e meio, mais ou menos, ouvir um ronco no céu. Eu já morei perto da Avenida Paulista também, ali na Bela Vista, e o problema ali eram helicópteros. Vale lembrar que a São Paulo é uma cidade tão distópica, não é, que é uma das campeãs do mundo em termos de helicópteros privados indo para lá e para cá, levando executivos que obviamente não podem se misturar com populacho em transporte público, onde já se viu. Então, felizmente, a gente tem hoje condições únicas para gravar o Radinho. Acho que se eu tivesse gravado o Radinho em Moema, mas se bem que pensando bem, naquela época eu já gravava o Roda e Avisa. Então, lamento aqui quem me acompanha há mais de 20 anos, 21 anos, o Roda e Avisa começou em 2003, infelizmente teve que aturar condições auditivas menos favoráveis. Mas já que a gente está falando aqui de distopia, acho que é quase eu lamento, aliás eu tenho que fazer aqui um disclaimer, pedir desculpas publicamente. Quando eu comecei o Radinho há 8 anos, há 1958 episódios, se eu não me engano, a ideia era, todo santo dia trazer informações interessantes, histórias inspiradoras, mas acho que de uns tempos para cá eu acabei, sem querer, ou de maneira quase irresistível, levando o Radinho para um outro caminho, porque acho que várias coisas em que eu acreditava ou que eu tinha esperança, elas começaram a tomar outro rumo. Então eu peço aqui desculpas se o Radinho talvez não tenha se contaminado com o espírito do tempo, se ele tenha sido, temperado aqui pelas minhas crises de crença ou crises de esperança. Então eu até me pergunto, na verdade eu tenho certeza, os números do Radinho vêm baixando o tempo todo, e eu sei que é porque cada vez mais eu estou me afastando de uma coisa que seria assim um respiro de alegria e inspiração no seu dia. Isso aqui virou, eu agradeço pelo quem ainda tem paciência, acabou virando quase uma terapia de grupo aqui, porque eu tenho tido a total transparência de compartilhar com vocês as minhas inquietações mais profundas. Quando eu encontro algo que me inspira, aliás, o que eu venho procurando com bastante empenho, haja vista a falta como já dizia Milor Fernandes, só tem túnel no fim da luz, toda vez que eu acho alguma coisa aqui um pouquinho mais empolgante, eu trago correndo, mas eu gostaria de estar terminando esse ano com um pouquinho mais de, leveza. Então, perdoe-me, eu entendo que isso está certamente comprometendo o futuro desse canal aqui, provavelmente estou alienando uma série de amigos e de pessoas,
mas é que realmente eu não estou conseguindo fazer diferente. Então vamos falar aqui então de utopias e distopias. Eu estou ouvindo um episódio agora, eu vou compartilhar o link com vocês, como sempre no radinhodepilha.com, na descrição desse episódio, não importa qual plataforma você ouça, né? Aliás, se você ouve pelo Spotify e outras plataformas também, o que acontece é que demora para sair. Às vezes eu publico, sei lá, 9 da manhã o radinho, isso só vai aparecer no Spotify 4 horas da tarde. Eu não tenho controle sobre isso, infelizmente não tenho. Estou até pensando, e aliás aceito sugestões, caso alguém tenha alguma recomendação a fazer, se vale a pena hospedar o radinho propriamente dito no Spotify, ao invés de usar o SoundCloud que eu uso. Ninguém vai querer instalar um aplicativo extra como o SoundCloud só para ouvir o radinho. Então isso talvez explique também um pouco essa queda nos números. Mas voltando aqui, eu estava ouvindo um podcast interessantíssimo de duas figuras que eu absolutamente venero. Aliás, a palavra venerar é bastante oportuna. O podcast chama A Sua Atenção Não Dividida, Your Undivided Attention, né? A sua atenção inteira, íntegra. Né? É do Tristan Harris. Tristan Harris, para quem não se lembra, é o cara que criou o Centro para Desenvolvimento de Tecnologias Humanas, o CTH, CHT, né? Center for Human Technologies, e é o cara também que acabou produzindo aquele documentário na Netflix que chamava, como é que chamava aquilo? O Dilema das Redes? Dilema Social, se eu não me engano, né? Que mostrava ali os bastidores dos aplicativos, das redes sociais, o quanto isso nos vicia. Pois bem, ele tem esse podcast Your Undivided Attention, é extremamente interessante, e hoje eles estão conversando sobre uma coisa que eu já venho insinuando isso faz tempo, né? Que é a transformação de tecnologia, vamos chamar de tech para simplificar, em um tipo de culto, em um tipo de religião, em um tipo de messianismo, né, como se fosse uma seita. E eu estou ouvindo isso, eles até trouxeram um cara que é um cara especializado em religiões, né, e que também lançou um livro a respeito e falou, cara, desculpa, é uma sociedade cada vez mais laica, né, e que de repente o Deus agora vai ser o ChatGPT. Eu já tenho brincado com isso, né, que a gente está criando uma nova divindade que sabe tudo, que está em todos os lugares, mas que a gente não tem condições de entender o que ela pensa. Né? Aliás, essa deve ser a grande atração de muitas religiões, né, porque de repente você se depara com um absurdo no mundo que nenhum Deus deveria permitir, e aí você fala, não, a vontade de Deus é impenetrável, ele sabe o que faz. Então, mas deixa para lá, eu não vou entrar nesse mérito, mas a questão é que a gente está entrando numa coisa bastante parecida. Né? Quando eu chego, aliás, eu usei, uma vez me chamaram para um evento para o qual eu não tinha a menor competência de dar qualquer tipo de contribuição, aliás, o que eu deixei claro logo de cara, né? Mas a primeira coisa que eu falei ali, já que o tema era inteligência artificial, eu falei, olha, eu vim para cá de carro, eu sou naturalmente desorientado ou irremediavelmente perdido, eu não tenho o menor senso de direção, então eu dependo visceralmente do Google Maps, ou do Waze, ou seja o que for, né? Então, quem escolheu o caminho para cá foi o Google Maps. Eu acredito, eu sou forçado a acreditar como nem que fosse aquela frase em latim, credo quia absurdum, né? Acredito mesmo que seja absurdo, que aliás é uma das melhores definições de fé que eu já vi, né? A capacidade de você acreditar mesmo sabendo que alguma coisa não faz sentido, né? Mas eu vou acreditar piamente no Google Maps simplesmente porque eu não tenho como questionar se ele tomou a melhor decisão ou não. Eu não sei, ele é praticamente onisciente, ele vê a cidade toda ao mesmo tempo, né? Ele sabe todos os endereços, ele sabe todas as velocidades, então eu tenho que me entregar não é nem entregar para Deus nesse momento, mas é entregar para o Maps. Né? Então veja, nós já estamos num cenário de completa entrega para novas divindades que a gente não tem como sondar, né? Não adianta rezar pedindo, não tem o que fazer, não é? E aí, bom, em suma, voltando aqui para o podcast dos nossos amigos, o que eles estão colocando é que não só a gente já está aí mais ou menos entregue a novos oráculos, né? É que tem, sobretudo no Vale do Silício, uma crença que realmente é uma crença que tem inclusive evangelistas
de que, olha, a salvação, o futuro, o paraíso, né, está nas mãos da tecnologia, nós vamos ser levados para um outro patamar, né, a tecnologia vai nos poupar da morte, a tecnologia vai curar todas as doenças, a tecnologia vai reduzir o número de acidentes, vai curar todas as doenças. Você fala, pera, um instante só, você está falando de um novo Messias, né? De repente, sei lá, a divindade engravidou mais alguém e esqueceu de avisar, o que aconteceu? Não, isso é a tecnologia, né? A tecnologia é essa nova divindade, estou vendo adiante de mim um futuro brilhante. Se você não acredita em mim é porque você é um cético, você é um infiel, e acho que até vale a pena, é muito interessante, porque eu fui correndo dar uma olhada num manifesto que foi escrito por um investidor podre de rico, que é o Mark Andreessen, que inclusive é um dos caras, ele sempre foi muito influente, ele escreveu livros e livros e mais livros sobre o que ele achava que era essa utopia do digital, né? E esse manifesto como se chama, do cyberotimismo, né? do otimismo cibernético, ele está alegando o seguinte, olha, gente, a inteligência artificial vai salvar vidas. Então, se você está se contrapondo à inteligência artificial, você vai evitar que ela salve vidas. Então, portanto, você está matando pessoas. Hello, eu vou ler textualmente aqui. Acreditamos que qualquer desaceleração da inteligência artificial custará vidas. Mortes que eram perfeitamente preveníveis pela inteligência artificial, que foi impedida de existir, são uma forma de assassinato. Então, veja, o cara já está condenando os descrentes praticamente ao inferno. Você é um herege, assassino, porque você não está querendo entregar tudo para essa nova divindade que é onisciente, onipresente, onipotente. Eu tenho cá minhas dúvidas. Mas você vê que isso está comum em vários discursos. Eles até citam ali, quando surgiu Bitcoin, criptomoeda, tinha os evangelistas de Bitcoin que usavam termos bastante familiares para quem tem fé, que Bitcoin é a verdade, Bitcoin é a salvação. Na verdade, não é a verdade, claro, não é a salvação, claro, tem sido usado para especulação, né, para lavagem de dinheiro, para narcotráfico, né, para um monte de coisa que não é exatamente a salvação da humanidade, não é mesmo? Mas veja, é mais ou menos como em muitas religiões também, os sacerdotes estão muito interessados em levar uma vida bastante abençoada. Né? Curiosamente, os maiores sacerdotes desse futuro, desse paraíso futuro, estão enchendo o rabo de dinheiro, né? E outros orifícios também, eu imagino. Não é? Então, é muito oportuno chamar a atenção para isso, sobretudo porque, e acho que vocês devem ter percebido isso aqui ao longo do ano, na verdade, essa tendência humana ao pensamento mágico, né, a de repente acreditar que existe alguma salvação mágica, né, em que a gente vai ser salvo no final, que ninguém vai ficar doente, que ninguém vai morrer, e que vai estar tudo certo e que a gente não precisa se preocupar a respeito, ela não só atravessa a questão de fé, e isso poderia ser simplesmente uma questão de foro íntimo, pessoal, aí, paciência, né, o mundo é grande e é livre, mas ele começa a interferir, ou começou a interferir nos últimos anos em tudo, na política. Né? De uma hora para outra você tem candidatos depravados, que em qualquer outro tempo teriam sido, sei lá, teriam sido cobertos de piche e penas de galinha e desfilados numa carroça pela cidade como figuras absolutamente odiosas, né? O Trump, o Bolsonaro, né? Figuras que realmente eu não consigo entender de que maneira eles se adequam a qualquer 10 mandamentos por aí, não é? Mas de repente os caras são vistos como Messias. A salvação vem deles. Aliás, muito recentemente eu acabei me indispondo com alguém que acreditava que Trump ia ser o fim das guerras. O Trump, o Messias mais improvável de todos os tempos. Então você começa a perceber que esse tipo de pensamento mágico, se ficasse só no foro íntimo, para quem que você reza antes de dormir, se é para Zeus, se é para Vishnu, se é para Zoroastro, tanto faz, né? Porque para quem está olhando de fora é praticamente o mesmo ritual. Então a questão é quando isso começa a interferir, por exemplo, na ciência, né? Quando começa a interferir na questão das vacinas, como começa a interferir em políticas públicas.
né? Quando começa a interferir aí no caso da tecnologia também. Não é quando a gente começa a ver nas plataformas, as plataformas que obviamente não têm nenhum interesse no bem-estar público, nenhum, não estão interessadas em reforçar uma sociedade saudável, não estão, muitas delas estão deliberadamente querendo sabotar isso, né? O caso do Twitter agora com Elon Musk, né? Mas você vê esse pensamento mágico contaminando de uma maneira que é muito difícil de se contrapor. Acho que talvez isso explique uma boa parte do meu desalento, do meu desespero ao longo do tempo. Eu que comecei há 8 anos lá achando que, sei lá, a tocha da curiosidade, da descoberta do conhecimento, essa questão quase iluminista de acreditar que a humanidade... Cara, quando se percebe, você é o tolo da aldeia. Quando você percebe, ninguém te chama mais, você é um espalha-rodinha, porque, obviamente, você está batendo fora do bumbo, quando existem coisas muito mais interessantes, nem vou falar em astrologia, claro, mas existem coisas muito mais empolgantes do que, sei lá, essa aventura coletiva que começou faz alguns séculos, que na verdade começou faz alguns milênios, mas teve uma narrativa religiosa ou outra que entrou no meio e resolveu atrapalhar o coreto, bagunçar o coreto, mas que, puxa, nos últimos centenas de anos fazem com que, sei lá, suas crianças não morram como morriam antes, que você não morra de uma maneira estúpida por causa de um cortezinho, que você viva 80 e poucos anos, e isso não é porque, se é alguma intervenção divina, porque se fosse a questão da boa vontade ou não de qualquer divindade, a vida seria um paraíso desde sempre, e vamos concordar que a vida sem a ciência realmente não é exatamente o que Adão e Eva experimentaram, é o caos, não é? Então, e talvez acho que um pouco dessa minha insistência, talvez até um pouco maníaca em alguns temas, em tocar em alguns pontos que muitas vezes são dolorosos, é porque fala, cara, não é possível que a gente esteja retrocedendo para um pensamento mágico, para um pensamento tribal, para um pensamento, aliás, pior que tribal, porque é cada vez mais individualista, E aí, pegando carona nisso, ontem eu estava comentando com vocês o meu interesse nesse livro do Nicholas Christakis, que é um cientista de primeira categoria, sobre quais são os pilares para você ter uma comunidade, uma sociedade mais saudável, mais justa, mais humana. Estou lendo, muito interessante. Mas eu vou dar uma outra, contar uma outra história aqui, como é que é o nome do cara? Eu acabei de ver, eu já esqueci, estou ficando gaga. O cara se chama, John Bumpus Calhoun. Ele foi convidado uma vez para fazer uma palestra na Royal Society em 1972, eu tinha 8 aninhos, não é? E ele foi apresentar uma pesquisa, um trabalho que ele tinha feito, que gira em torno do Universo 25. Não, o Universo 25 não é uma balada nervosa, sei lá o quê, aqui no centro da cidade. O Universo 25 não é um novo aplicativo de encontros. O Universo 25 não é algum condomínio fechado só para quem ganhou dinheiro na Faria Lima. E o Universo 25 não é nenhuma ficção científica que vai passar no Netflix. O Universo 25 é um experimento, ou melhor dizendo, o 25º experimento com ratos. Ratos, simples assim. Esse cara resolveu fazer um experimento. Ele estava começando a ficar preocupado com a questão de explosão populacional. Na década de 70 começou a ficar claro que a população estava crescendo muito rápido e ele resolveu fazer um experimento. Eu vou tentar resumir. O que ele fez? Ele pegou 4 machos e 4 fêmeas. É isso? Acho que é 4 machos e 4 fêmeas. 4 ratinhas, 4 ratinhos, certo? E aí ele resolveu criar para os caras uma Disneylândia, um paraíso. Ele criou o Universo 25. Como é que é o Universo 25? É o seguinte, são 16 edifícios, por assim dizer. Cada edifício tem 16 apartamentos, Você tem comida infinita, uma fartura. Cada prédio tem lá em cima um bebedouro no rooftop, Pô, o sonho, o paraíso de qualquer ratinho, do Mickey Mouse até o Topo Gigio. Não é? Aí ele soltou os quatro casais ali para ver o que acontecia. 1 ano e meio depois, imagina, bom, eu não sei se, eu não tinha a menor ideia da fabulosa taxa de reprodução de ratos, ainda mais quando não há predadores visíveis. Em 18 meses, os 8 ratinhos viraram 2.200, todos naquele mesmo ambiente, ou seja, uma explosão populacional. Certo, os recursos continuavam sendo infinitos, continuava tendo água, continuava tendo
comida, mas começa a superlotar. E o que ele percebeu é que a partir de um certo ponto a coisa começou a desandar. Começou a desandar, os machos começaram a ficar cada vez mais agressivos, as fêmeas não queriam saber mais de sexo, alguns ratos, quando a coisa começou a ficar realmente mais tensa, eles passavam o dia todo se embelezando, limpando as patinhas, limpando o pelinho, eram os lindões, né? Então alguns ratos entraram no escapismo total. Se tivesse Instagram naquela época, eles seriam influencers de estética, não é? Enquanto isso, o pau comendo solto, amor. Em suma, o que acontece é que aquele paraíso levou os ratos numa espiral descendente de, imagina, morte na matança, e quando ele foi ver, realmente aquela comunidade ali entrou em extinção. Cara, isso teve uma repercussão incrível. Na época todo mundo falou, uau, né? Isso começou a orientar políticas públicas, como é que a gente faz para evitar que cidades virem esse inferno? Como é que a gente faz para evitar que de repente, como é que a gente faz habitações para que isso não vire o universo 25? Porque vários experimentos arquitetônicos anteriores, alguém já deve ter visto isso, de repente conjuntos habitacionais para operários, né, que eram sonhos dos modernistas lá atrás. Quando você pega a arquitetura moderna, no começo ela é super ideológica, super idealista, né, cheia de paraísos futuros, então construíam aqueles prédios que você vê até hoje, quando alguém mostra prédios na China, né, aqueles prédios com milhares de andares, milhares de apartamentos, um prédio igual ao outro, um do lado do outro. Né? Então, isso nunca funcionou, isso sempre desandou, isso sempre acabou provocando ali uma degeneração da qualidade da vida em comum, porque simplesmente os arquitetos tinham ignorado a natureza humana. Né? Os caras estão achando que gente é que nem formiga, ou gente é que nem, sei lá, barro de modelar, argila de modelar, que você faz o que você quiser. Não. Né? Existem condições dentro das quais as pessoas florescem, existem condições dentro das quais as pessoas, digamos assim, azedam, né? Azedam e desandam. Então já havia uma série de experimentos habitacionais, e aí esse cara chamou a atenção e falou, olha, veja bem, né? Na hora que, aliás, que é o título de um paper absolutamente fundamental para a teoria da complexidade, que é mais é diferente, né? Na hora que você começa a colocar muita mais coisas juntas, as coisas desandam. Isso, imagina, na década de 70, hoje a gente tem 8 bilhões de pessoas, não é? E aí o que acontece, bom, não sei, depende, se você for um evangelista da tecnologia ou da inteligência artificial, você vai dizer que, olha, é o seguinte, se você não quiser a inteligência artificial, se você regular, se o Supremo brasileiro, os nossos juízes, imagina, tem grupos aí que infelizmente conheço mais ou menos de longe, cujo esporte é falar mal do Supremo, falar mal de qualquer tipo de regulação, além de falar mal do Lula, etc. Não, esses caras vão querer regular, eles estão sufocando a inovação, né? Então vamos imaginar que ninguém regule nada, então teremos, obviamente, graças a essa visão divinal, essa visão praticamente, sei lá, quase que profética do Vale do Silício, teremos um paraíso, as pessoas não precisarão mais morrer, as pessoas não precisarão mais trabalhar, as pessoas não viverão para sempre, não é? Mas se a gente regular, se de repente algum juiz do Supremo, se for o Xandão, então nesse comenta, né, vamos todos mergulhar no inferno apocalíptico, ou como diria o Andressen, seremos todos homicidas, porque estamos deixando de salvar vidas que serão perdidas. Aliás, um parêntese aqui, falando em vidas perdidas e homicidas, eu acho que o homicida é o Elon Musk, porque ele vem faz muito tempo dizendo que os carros dele têm piloto automático, né, que você pode desencanar porque o carro dirige sozinho. Mas o que acontece é que toda vez que algum fabricante, alguma empresa de tecnologia quer fazer um carro que seja relativamente autônomo, ela tem que colocar vários tipos de sensores para o carro saber o que está acontecendo. Então ela vai colocar câmeras? Sim. Ela vai colocar radar? Sim, porque o radar enxerga através da neblina, enxerga além enxerga de noite, né? E vai colocar também uma coisa chamada LiDAR, que é um tipo de radar de laser que ele mapeia tudo que está na frente dele em 3D. Então, assim, ele tem uma noção das distâncias, certo? Certo, exceto para Elon Musk, que é um cabeção teimoso,
né? De novo, aquela questão da híbris, que eu estou sempre falando aqui para vocês, quando a arrogância sobe a cabeça. Ele fala, não, meu carro não precisa de nada disso, eu não vou usar esse radar laser aí não, LiDAR, porque é muito caro, isso é ridículo, né? Eu não vou colocar um radar também eletromagnético, isso também é ridículo, eu vou colocar câmeras. Meu carro vai navegar perfeitamente através de câmeras, certo? E ele vai dizer que isso vai salvar vidas. Hashtag só que não, vou dar um link aqui, mostrando uma excelente reportagem, acho que é do Wall Street Journal, se não me engano, mostrando quantas vidas estão sendo perdidas porque as câmeras não dão conta. As câmeras se confundem, as câmeras foram treinadas com alguns conjuntos de situações que não são todas as situações. Então você vê inclusive o que a câmera de um veículo registrou na hora que o cara morreu, porque ele largou a mão, estava de madrugada ali dirigindo, largou a mão do seu Tesla, né? E aí tinha um caminhão virado na pista, a câmera olhou, não entendeu, como assim? Eu nunca vi um caminhão tombado na pista, eu não sei o que é isso. Ela nem freou, o cara entrou com tudo no caminhão e você vê pelos olhos, né, dele, eu não sei, que talvez estivesse distraído, mas da câmera esse absoluto, isso sim, uma morte desnecessária. Né? Mas vai você falar com o cara, você vai ser visto como um herege, você vai ser visto como um ludita, e de repente você tem a vida de milhares, centenas de milhares de pessoas, né, nas mãos de alguém que não presta conta, que você não votou, né, que não diz exatamente quais são seus interesses, que nem entrega para o governo os dados todos de segurança que ele tem, o cara senta em cima, vai dizer que é segredo de negócios. Né? Então, veja, essa mentalidade do Vale do Silício é como se esses caras estivessem se considerando deuses. Né? E deuses, assim, bastante longe da perfeição. Se você acha que o Elon Musk é algum exemplo moral extraordinário, né? Ou que o Jeff Bezos é praticamente um monge anacoreta, ou que o Mark Zuckerberg também ele viu a luz e, sei lá, não. São pessoas com todas as deficiências aliás, mais deficiências ainda, em termos morais, em termos também de capacidade, mas que estão todas aí embriagadas com essa sensação de serem deuses. Então, eu estou ouvindo agora esse podcast, extremamente interessante, vou dar o link para vocês. Eu sei que eu estou sempre dando link para coisa em inglês, desculpe. Né? Desculpe, é outra falha minha que explica por que o radinho nunca vai sair de algumas centenas de ouvintes por dia. Não é? Mas eu vou agora prestar um serviço de utilidade pública, né, para a gente começar a encerrar esse episódio. Essa coisa do pensamento mágico é muito profundo, né? Essa coisa de achar que existe alguma coisa misteriosa, tal, né? Eu já comentei aqui que eu nunca me conformei muito com uma pessoa muito próxima da gente que prefere acreditar em coisas sobrenaturais, que ele olha em volta, né? E olha em volta até que ele está olhando num lugar legal, privilegiadíssimo, um lugar bonito e tal. Aí ele olha e ele fala assim, mas não pode, a vida não pode ser só isso. E aí você se pergunta o que o cara quer mais, né? Um universo com sei lá quantos bilhões de anos-luz de tamanho, 100 bilhões de galáxias, com 100 bilhões de estrelas, cada uma com não sei quantos planetas, né? O milagre da vida, do DNA, tudo isso, aí o cara, não, mas não pode ser só isso. E o que ele está pensando a mais provavelmente é alguma noção de paraíso completamente, digamos, vaga, indefinida, né? Mas aí tem outra, esse eu já mencionei inúmeras vezes, mas tem outra história também de uma pessoa bastante próxima e bastante querida, que tem instintivamente um fascínio pela magia do mundo. Né? Quando acontece alguma coisa, sei lá, alguma coincidência, o cara fala, tá vendo? Como é que pode? Isso não tem explicação. Então eu vou ajudar você, tem um artigo muito bacana aqui na BBC, explicando esses mistérios, essas coincidências, e a autora, ela conta que ela tinha ido numa Starbucks da vida, numa cafeteria dessas muito movimentadas da vida, ela foi pagar com cartão de crédito, pagou, digitou lá o PIN, né, a senha dela no aparelho, e aí ela falou, putz, seria legal ir no banheiro. Ela pediu para a moça, olha, você tem um banheiro aqui? Falou, tem, é aquela porta ali, mas tem uma senha. Aí a moça pegou e anotou a senha num papel, e a senha era idêntica ao PIN que a moça usou no cartão de crédito. Você fala, o que será que aconteceu? Né? Será que a moça espiou? Será que a moça é telepata? Será que isso é um sinal?
né? Porque qual é a chance disso acontecer? Então, aí ela faz a conta, né? Veja bem, se a senha é de 4 números, existem mais ou menos 10 mil possibilidades, existem 10 mil senhas diferentes, tá bom? Aí você vê quantas pessoas frequentam aquele café por ano. Provavelmente alguns milhões de pessoas, porque é super movimentado. Então, se você fizer a conta, dá mais ou menos 3 vezes por dia vai entrar naquele café alguém cuja senha é a mesma senha da porta do banheiro. Então, não é tão raro assim, né? Aliás, tem até, eu vou dar um link para vocês aqui, eu pedi para o ChatGPT na versão O1, que é a versão que raciocina, para ele justamente explicar quantas pessoas. Vamos imaginar que você tem um grupo de pessoas, uma sala de aula, e aí você senta do lado de alguém que nasceu no mesmo dia que você. Meu Deus, qual é a chance, né? Um ano tem 365 dias, qual é a chance que na sua classe tem alguém que tenha nascido em 17 de outubro? Né? Então a questão é isso, imagina, uma coincidência, quase um destino, você pode casar com a pessoa, sei lá, não é? Mas a questão é, se você perguntar para o ChatGPT, ChatGPT, né? Quantas pessoas numa classe são necessárias para que você tenha mais de 50% de chance de ter alguém com o mesmo aniversário que você? O número é 23. Ele explica lá a conta. Eu detesto probabilidades. Eu lembro quando eu tive que estudar isso na escola, olha, eu nunca tive dificuldade com matemática, com exatas, nada, nunca. Sempre foi uma coisa relativamente natural para mim. Mas probabilidade sempre me deu dor de cabeça. Eu sempre, quando ele começava a mostrar o raciocínio, eu falei, meu Deus, como é que eu sei que esse cara não está me enrolando? Eu sempre, confesso, então eu tenho essa falha no meu, eu não tenho esse driver instalado. Mas de qualquer maneira, o ChatGPT O1, ele mostra ali o raciocínio, fala, olha, veja, a chance de você nascer nesse dia é uma chance em 365, certo? Certo. Então, a chance da outra pessoa também ter nascido, aí ele faz a conta toda, tem uma fórmula ali, e acontece que bastam 23 pessoas para que a chance de alguém ter nascido no mesmo dia que você seja maior do que 50%, seja maior do que acaso, não é? E aí, como eu falei, eu acho o cálculo de probabilidades um pouco além da minha capacidade, mas ela coloca uma regra que é muito interessante, é a regra do 0,7. 0,7 é o seguinte, vamos imaginar que a chance de alguma coisa acontecer seja 1 em 1000, tá bom? Então, quantas vezes você, sei lá, a chance de você jogar na loteria, eu nem vou falar porque é um número estapafúrdio, mas se você fosse jogar num bingo, né, você tem lá 1000 números para escolher, é uma chance em 1000 de você ganhar, né? Quantas vezes você tem que jogar para você ter 51% de chance de ganhar? Pega o 1000 e multiplica por 0,7, 700. Então, uau, se você jogar 700 vezes, uma hora você acerta. Se 700 pessoas jogarem, alguém vai acertar. Então, você começa a perceber que muitas coisas que parecem, nossa, absolutamente impossíveis, que devem significar alguma coisa, que provavelmente o seu psicanalista freudiano vai dizer que é alguma mensagem do seu inconsciente, porque o inconsciente não sabe falar direito, e ele só sabe fazer metáforas e analogias esquisitas, o que é obviamente falácia, deixa para lá, não é? Então, tudo isso que parece, deve ser um sinal, não é um sinal, é estatística, e a estatística, ela pode realmente, não é uma coisa intuitiva, não só para mim, mas para ninguém, não é intuitivo. Aliás, ela conta uma outra história de que em algum país da Europa do leste, sei lá, do leste europeu, alguém ganhou a Mega Sena, o que seja o que for, acho que Mega Sena, 2 vezes. Não, alguém ganhou. Não, saiu na Mega. Desculpa, a história é mais maluca ainda. Saiu um sorteio da Mega Sena, 6 números, certo? Certo. O próximo sorteio da Mega Sena, os mesmos 6 números. Aí você fala, tá vendo? Deve ser porque botaram um bolsonarista ou lulista lá na Caixa Econômica, alguém deve estar mexendo os pauzinhos, tá vendo? Isso é prova de que isso é uma manipulação. Não, se os caras lá fizeram as contas, e a chance de que isso acontecesse, levando em conta que você tem um sorteio por semana, blá, 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 era a cada 42 anos, né, isso poderia acontecer, mais de 50% de chance, né? E acontece que a loteria ali tinha sido criada 50 anos antes. Então, uma hora ia acontecer, né? Não é uma mensagem divina, não é um sinal da corrupção dos... Falando nisso,
Eu comentei muito de passagem aqui, mas já que a gente está falando em loteria, a gente deveria, eu vou criar um culto solar aqui. Vocês sabem que eu sou um grande devoto do sol. Se não fosse o sol, qualquer caloria que você coma veio do sol, qualquer energia que você gaste veio do sol. Aliás, uma colocação é que tudo que você come na mesa é um parente seu, né, porque todas as formas de vida nasceram da mesma criatura. Alface, não importa o que você coma, é DNA do mesmo jeito, aminoácido do mesmo jeito, é um parente seu. Somos todos filhos do sol, muito obrigado. Mas a questão é que o sol, de vez em quando, tem umas épocas, ele tem lá enxaqueca, e é o que está acontecendo agora. A gente está no máximo solar, ele tem explosões solares que fazem umas labaredas incríveis, e de vez em quando ele simplesmente, como hei de dizer, eu estou tentando evitar uma palavra um pouco mais escatológica aqui, mas ele dá uma burpada, né, ele dá uma golfada na nossa direção com partículas em alta velocidade. Né? Isso acontece, está acontecendo toda hora, eu já comuniquei aqui, mas os cientistas perceberam, e de uns tempos para cá eles vêm analisando o resto do universo, né, porque eles não acham que isso tudo aqui é pouca coisa, eles estão percebendo que o universo não acaba nunca mais. Eles começaram a ver várias estrelas por aí, eles estavam procurando outra coisa, eles estavam procurando outros planetas, porque existem, a gente já descobriu milhares e milhares e milhares de outros planetas como, né, em torno de estrelas, certo? Certo, não é só um. Então, mas ao mesmo tempo eles perceberam que de vez em quando, né, estrelas parecidas com o nosso Sol, e estrelas parecidas têm um comportamento parecido, não é? Elas de vez em quando dão umas golfadas ali que são um pouco extremas. Né? Então essas explosões solares aqui, a maior que a gente tem registrada foi em 1857, o evento Carrington. Os fios de telégrafo pegaram fogo, para você ter uma ideia. Não é? Se teve a aurora boreal no Equador, é uma coisa meio bizarra. Mas então, essas explosões que eles estão vendo lá fora são 100 vezes maiores, certo? E a questão é, será que o nosso Sol já fez isso? Será que o nosso Sol é capaz de fazer isso? E aí eles perceberam que estrelas do tamanho do nosso Sol, elas podem fazer isso com uma certa regularidade. Né? Então, quando eles começam a ver aqui os registros e tal, não é improvável que em algum momento, né, o Sol também tenha aí uma golfada extraordinária, né, e realmente perturbe bastante esse paraíso digital das máquinas, dos computadores, das apps, e a gente volte, isso tudo vai absolutamente esturricar, vai parar de funcionar, e a gente vai ter que reaprender a ser humano demasiadamente humano. Né? Não vai sobrar nenhum episódio do Radinho para ajudar as pessoas, infelizmente. Né? Quem sabe eu vou começar a escrever livro em papel. Né? Papel às vezes sobrevive por alguns milhares de anos. Né? Papiro também, ou então tablete de barro, que nem os mesopotâmios, aí dura 5.000 anos. Quem sabe eu deixo alguns conselhos ali daquilo que a gente está tentando descobrir aqui, que é simplesmente como, né, reaprender a viver de uma maneira grupal, social, mais justa, né, onde todos possamos florescer. Raríssimas, raríssimos e raríssimos, muito obrigado pela paciência, muito obrigado pelas dicas, pelas conversas. Cuidem-se, por favor, um grande abraço e até amanhã.